Eis estamos aqui para mais uma edição do podcast Desenho Conecta, com participações novas, né? Meu nome é Carlos Eduardo, a participação do meu amigo também é Ezequiel e da nossa professora Andréia, que vai falar um pouquinho sobre ela agora. Boa tarde, como já fui apresentada, me chamo Andréa Gerlani, sou professora formada em Biologia, especialista em microbiologia. Fui convidada para participar desse podcast e a gente falar um pouquinho sobre justiça climática. Então, convido a todos vocês para assistir, participar, comentar. Então, vem conosco e participa desse podcast. Então, o conceito desse podcast de hoje é sobre o que a senhora falou, justiça climática. E professora, eu acho que algumas das pessoas não sabem qual seria o conceito de justiça climática assim. Justiça climática se refere, né, a uma ideia das consequências das mudanças climáticas que são distribuídas de formas desiguais, né, e afetam essas comunidades vulneráveis, onde na maioria das vezes essas comunidades não são elas, né, que causam, que contribuem este problema, né? Muitas vezes, né, são outras comunidades que vêm a contribuir de uma forma maior. E a gente não pode deixar de falar também sobre o racismo ambiental, né? Que ele distribui desproporcionalmente a, as evidências do que acontece no nosso mau uso, né? Isso mesmo. Da poluição que a gente acaba fazendo, né? Deixando assim. Aí, como a gente pode solucionar mais ou menos coisas assim? Olha, a questão do racismo ambiental é fazer esses combates, né, dessas desigualdades, né, históricas, porque a gente vem, né, com essas partes históricas começando, para que a gente possa proteger, né, essas comunidades que já são vulneráveis e que sofrem com esse racismo ambiental. Eu queria falar também um pouquinho mais sobre racismo ambiental, sobre essas questões dos países. Que o nosso país, querendo ou não, sofre muito com falta de infraestrutura. Queria saber um pouquinho do que a senhora acha sobre isso. Olha, a gente pode colocar aí essa questão dessa injustiça, né? Essa injustiça aí ambiental devido a essa desproporcionalidade desses financiamentos, né? Que aí a gente vai por essa desigualdade, né? Financiada dessa parte injusta nessa área de infraestrutura, nessa área também ambiental, né? Nessa parte das políticas públicas que não passa a ser eficaz, né, e equitativa para toda a comunidade. Ô, professora, visando a exemplos próximos, assim, né? Que ocorrem entre a gente, quais grupos mais impactados, assim? Olha, a gente pode citar como grupos pessoas de baixa renda, a gente pode citar povos indígenas, né? A gente pode citar as comunidades tradicionais, que são os quilombolas, os ribeirinhas, comunidades costeiras. Podemos citar agricultores familiares, também pequenos produtores rurais. Podemos também colocar crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiências, né? Esses grupos, eles estão vulneráveis, eles são impactados devido à localização onde eles vivem, né, devido às condições socioeconômicas na qual se apresentam e devido a esse acesso, a falta desse acesso que eles têm aos direitos básicos. O professor, e esse tema, um tema tão importante, né, como justiça climática, que foi comentado também na COP, né, é de grande importância as pessoas ter ciência disso, né, porque tem que ser uma coisa tratada para a gente entender mais e tomar iniciativa dos nossos erros, né, nosso mau uso, assim, e eu acho que tem que ser muito comentado, mas em relação a isso. Como a gente sabe, a COP30, né, ela foi uma conferência, ela aconteceu agora em novembro, em Belém, ela tratou de vários temas, né, de vários tópicos, para justamente cuidar dessa justiça climática, para tratar dessas mudanças climáticas. E aí ela fala dessas perdas e danos, também, que é de fazer das recompensas desses impactos irreversíveis, né? Fala também desses financiamentos, né, climáticos que deve se ter aí para esses países desenvolvidos, para que aí diminua essas emissões desses efeitos desses gases estufas. Fala também dessas inclusões, que é poder incluir essas comunidades
tradicionais, que inclui as comunidades indígenas, quilombolas, para que elas sejam ouvidas, para que sejam ouvidas essas necessidades. Fala também de uma transição justa, que é justamente ouvir, trazer esses povos, né, e ouvir essas necessidades. Falou também dessa transição aí energética, né, que é justamente pegar esses combustíveis fósseis para ser transformado em combustíveis renováveis, e entre outros tópicos muito importantes também foram falados na COP30. Pega esse gancho, professor, eu gosto de falar sobre a falta de infraestrutura no nosso país. Na enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu queria saber um pouquinho da sua opinião. Com relação a essa falta de infraestrutura, eu coloco aí a injustiça, né, ambiental, porque aí já fica uma distribuição, né, inadequada desses financiamentos, porque é um tratamento injusto e desigual entre classes, entre comunidades, né, nessas distribuições entre essas comunidades que vivem em ribeirinhas, que vivem em costas, né, que não têm essas moradias dignas. Então, nesses tratamentos desiguais, essas comunidades ficam mais vulneráveis e sofrem com essas inundações, com essas enchentes. Então, professora, puxando exemplos próximos assim, aqui, né? Quais mais grupos são mais impactados? Podemos citar pessoas de baixa renda, podemos também citar povos indígenas, as comunidades tradicionais que são as quilombolas, as ribeirinhas, as comunidades costeiras. Podemos também incluir, né, agricultores familiares, produtores agrícolas rurais, crianças, né, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres também, né? Esses grupos e comunidades, eles estão vulneráveis a esses impactos porque vai estar de acordo ao local onde eles estão vivendo, né, as condições socioeconômicas na qual eles vivem, né, e muitas vezes a falta de acesso aos direitos básicos que ele tem. E para destacar, né, seria interessante que essas políticas públicas elas dessem prioridade, né, para essas comunidades, porque são as que mais sofrem, são as que têm menos capacidade de reagir com essas vulnerabilidades que ela tem, além de ter o maior risco de perder vidas, de perder moradia e também de perder o sustento. E é muito importante que esse tema, né, que está sendo tratado no podcast, que é a mudança climática, foi comentado na COP. E como a senhora vê isso? Como a experiência da senhora pensando assim na COP, como foi tratada? A senhora acha que teve um impacto bom? Como a gente viu, né, a COP30 é uma conferência que foi um evento, né, que aconteceu agora em novembro, né, uma conferência para trazer pontos positivos, para trabalhar, né, pontos referentes a essas mudanças climáticas, para trazer também a questão de conscientização e ver o que precisa mudar. Então, traz pontos positivos como perdas e danos, né, que é para ver essas recompensas desses impactos invulneráveis, fala também desses financiamentos climáticos, né, para esses países aí mais desenvolvidos, fala também da inclusão, né, que a gente tem que colocar também essas comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, para trazer suas necessidades também, né. Também falou de outros pontos também dentro dessa COP30. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião, professor, sobre a COP30. Como posso dizer? Qual a importância desse grande evento para as comunidades mais vulneráveis, ao seu ponto de vista? Bom, a COP30 ela vai trazer pontos, né, de uma magnitude maior, e a tendência é trazer, né, benefícios que seja dentro da necessidade dessas comunidades mais vulneráveis. Por isso que ela faz essas transições, né, para que possa ser ouvido essas comunidades tradicionais, né, ouvindo a voz, ouvindo essas necessidades das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, dos povos indígenas, porque aí vai saber o que esse grupo tem, né? É por isso que é importante a participação da população, por isso que é importante, né, as políticas públicas justas, né, inclusivas, para que ouvir essas opiniões. E aí, um dos pontos tratados lá na COP30 foi essa transição energética, que é pegar esses combustíveis fósseis e transformar em combustíveis renováveis. Eles também viram a necessidade de fazer
né, esse reflorestamento, né? Então, muitas outras necessidades foram vistas e ouvidas, espero que sejam implantadas para que todos saiam beneficiados. Outra coisa que eu queria perguntar também para você, professora, é sobre os países que mais contribuem para os gases de efeito estufas. Eu estava vendo recentemente que os países, vou citar aqui um exemplo, Estados Unidos, são um dos países que mais produzem gases de efeito estufas e também são um dos países que mais se previne a qualquer evento ambiental que aconteça. Enquanto o nosso país, nós temos uma grande vulnerabilidade sobre esses eventos climáticos, ou eu posso citar também a enchente do Rio Grande do Sul, e eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre essa situação. Com relação a esses efeitos, esses gases, né, eles são automaticamente poluentes, eles afetam, né, essas mudanças climáticas e precisam ser repensados, né, na emissão desses gases, porque eles são feitos de uma grande proporção, devem ser montadas estratégias para que sejam refeitos essas emissões, para que não ataquem tanto, né, o nosso ambiente, o ar, não haja essa grande poluição e aí não ataque tanto as nossas mudanças climáticas. Eu queria falar também um pouquinho sobre, em comparação ao nosso país com os Estados Unidos. Como os Estados Unidos é uma grande potência mundial, ele consegue se prevenir a qualquer evento ambiental, enquanto o nosso país, que é um pouquinho mais vulnerável, a gente acaba que em nem todo evento climático a gente consegue se defender bem, dizendo dessa forma, se defender bem, por causa de falta de infraestrutura e monetariamente também. Professora, de Santa Clara, de que forma podemos combater a crise ambiental promovendo justiça social, né? Correção de gases, efeito de estufa, como é que pode se tratar disso? Olha, a gente pode combater essa questão, né, nós temos uma dependência muito grande desses combustíveis e aí a gente pode fazer esse desenvolvimento sustentável, que seria o ideal, né, desses efeitos, né, para que esses efeitos minimizem essas ações. Outra coisa que eu queria falar também sobre essa pergunta que ela é muito importante para a gente também. É uma pergunta muito reflexiva. Através dessas políticas públicas, é possível a gente poder tomar uma medida sobre isso? Sim, porque essas políticas públicas, ela vai incluir as necessidades da sociedade. Essas políticas públicas, ela tendem a ver o que a comunidade ela precisa, né? Nessa questão da infraestrutura, nessa questão dessas comunidades que vivem em costas, nessa questão das comunidades que vivem, né, nas ribeirinhas. Então, vai haver a necessidade de cada comunidade, de cada população, daquilo que eles necessitam. Então, as políticas públicas têm que fazer essa inclusão. É algo muito importante para a gente, né? E professora, visando uma área mais próxima da gente assim, a injustiça climática do Cabo, perto da gente, uma área próxima da gente. Como a senhora vê isso? A senhora acha que tem se tratar, se resolvido, tem procurado a preocupação em relação a isso? Na nossa comunidade, eu vejo muito presente essa injustiça climática. Nós temos muitas comunidades, né, em barreiras, né, sem saneamento básico, né, nós temos muita comunidade com falta de água, né, nós temos muita comunidade que vive em beiras de canais, né, e infelizmente não é feito ações preventivas, são feitas ações imediatistas, né, e que às vezes não resolve, é só aquele paliativo naquele momento ou quando a gente está naquele período chuvoso, quando nós estamos no momento crítico, né? Então teriam que ter planos de ações, teriam que ter estratégias, né, para que relocar essas comunidades, essas moradias, dar uma moradia digna para essas pessoas,
ou fazer realmente aquelas encostas, né? Refazer aqueles canais, para que não haja aquelas incêndios, deslizamentos de barreira. Então, na nossa comunidade, a gente tem muito isso presente. E sem falar a questão de saneamento, é presente muito. A gente tem muitos locais que não temos saneamento básico, né? E sem falar também da questão de falta de água também, é bem presente na nossa comunidade. Professora, eu gostaria de abordar um tema muito importante sobre as cidades esponjas que foram construídas na China. Você vai poder falar um pouco sobre isso? Sim, foram cidades criadas, né, que ao invés de ser represas, né, foram criadas preservando ali, né, a natureza e com o intuito de fazer com que, né, as árvores dela conseguissem absorver a água da chuva, né, e isso fosse preservar ali fazendo um reservatório, se visse como um reservatório e evitasse ali possíveis enchentes e inundações. Então, professora, a senhora teria alguma mensagem para deixar para o público em relação ao tema? É que a nossa verdadeira responsabilidade é a gente trabalhar com equidade, garantindo os direitos de todos, né, com responsabilidade social, com igualdade social, sem deixar ninguém para trás, né, e protegendo todos, para que a gente não tenha essa diferença de comunidades vulneráveis ou não vulneráveis, porque todos somos iguais e devemos viver numa comunidade igual. Bom, eu queria agradecer primeiramente a participação da nossa querida professora Andréa por Eu que estar aqui. agradeço, muito obrigada pelo convite. Também gostaria de agradecer à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a FACEP, a Consensus Consultoria e a Escola José Rodrigues